Vamos embora resolver aqui uma dúvida encaminhada pelo aluno Pedro Tebeges, tá? Pedro, é o seguinte, você me passa um problema aí que é basicamente, ele pergunta qual é o módulo da força resultante. Então a gente vai descobrir agora qual é o módulo dessa força resultante, né? Então a gente tem três forças aqui, né? A gente tem F1, tem F2, tem F3. Elas estão nomenclaturadas, a gente tem um ângulo, né, em relação horizontal 37 graus e 53, onde ele dá valores de seno e de cosseno e ele pergunta para você qual é a força resultante. Bom, o que é que a gente sabe trabalhar? A gente sabe trabalhar com questões no eixo X e no eixo Y. Na diagonal, infelizmente, a gente não consegue trabalhar a nível de ensino médio. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer um processo chamado decomposição de forças, tá? Como é que você pode entender essa decomposição de forças de maneira rápida? Bom, você pensa que isso aqui, tá? É uma tábua e que aqui em cima eu vou colocar uma lanterna, tá? E aí, quando eu coloco essa lanterna, você concorda comigo que essa tábua, ela vai gerar o quê, ó? Vai gerar aqui uma sombra. Vai gerar uma sombra e gerando uma sombra, o que é que vai acontecer? Bom, simplesmente você vai conseguir visualizar isso como sendo o quê? Bom, você vai pegar e vai desenhar a sombra aqui no eixo X. Então, você está fazendo F2 no eixo X. Tudo bem? Então, fiz a sombra. O mesmo método eu vou usar aqui para F1. Só que agora eu vou fazer a sombra, ó, de F1. Você já nota que a sombra de F1 no eixo X, tá? Que aqui é eixo X e aqui é eixo Y. Então, ó, eu tenho uma sombra de F2 em X e eu tenho uma sombra de F1 em X, tá? E agora, eu tendo essas projeções, eu já sei quanto é a relação em X, tá? E aí a gente vai encontrar a força resultante em X e depois vai encontrar a força resultante em Y. Bom, para encontrar os componentes em Y, né? Você faz assim, ó. Beleza? Encontrei aqui, o que é que vai acontecer? Ó? Vai ser criada uma sombra aqui, que essa sombra aqui vai corresponder a f de 1 em y, a sombra de f de 1 em y. E a mesma coisa eu vou fazer, ó, aqui. Aí a gente vai ter o quê? A sombra de F2 em Y. Pronto. A partir do momento que eu decompus a força, ó, tô deixando esse outro aqui tracejado, por quê? Porque a gente vai trabalhar agora com os vetores em X e com os vetores em Y. Então, eu vou encontrar a força resultante em X e vou encontrar a força resultante em Y. Bom, quem é que é a força resultante? Nesse caso aqui de X, né? Quem é que vai ter, quem é que tá maior? F de 2x ou F de 1x? F de 2x, né? Então, eu vou colocar assim, ó. Força resultante em X, então assim, se a gente fosse representar, tá? Ó, a força resultante em X, nessa propriedade, ela vai ser F de 2x menos F de 1x. Por quê? Porque quem é campeã é F de 2x. Então, a maior força vem na frente e depois vem a que atrapalha o processo. Ives, quando eles estão aqui coladinho com o ângulo, olha o macete para ficar mais fácil, tá? Bom, F1 é igual a quanto? F1 de x é igual a F1 vezes. Ele está com o ângulo, tá? Ele está coladinho com o ângulo, então você pode dizer que é cosseno de 53. F de 2x também está colado com o ângulo, então é F de 2 vezes cosseno de 37, tá? E eu tenho essas informações aqui. E eu já posso substituir aqui esses valores para saber quanto é? Pode. Vamos lá? F1 é quanto? 200. Cosseno de 53 é quanto? Cosseno de 53 é 0,8. Bom, 200 vezes 0,8 é a mesma coisa que 20 vezes 8, que é a mesma coisa que 20 vezes 8. 20 vezes 8, 0. A gente vai ter aqui 100. Opa! Cosseno de 53, 0,8. 200 vezes 8. Pronto, agora empequei, foi? 200 é a mesma coisa que 20 vezes 8. 20 vezes 8 é a mesma coisa que 160 newtons, tá? E aqui F2. F2 é 300. O cosseno de 37, cadê aqui? Opa, desculpa, troquei, né? Cosseno de 53 é 0,6, né? Cosseno de 53 é 0,6, que isso aqui dá 120 newtons. Enquanto aqui é 300, cosseno de 37, então vamos só passar aqui uma setinha para saber que a gente já usou.
cosseno de 37 com a 0,8. Isso aqui é igual a 240 newtons. Então, se liga só. Se eu tenho 240 para lá e tenho 120 para cá, quanto é que é a resultante? A resultante é 120 para a direita. Então, a força resultante em X seria 240 menos 120. Logo, a força resultante em X é igual a quanto? 120, né? Então, 120 newtons para a direita. Já tem o meu valor em X. Ives, e agora? Agora você vai encontrar o valor em Y. Vamos encontrar o valor em Y? Ó, no valor em Y, eu vou ter uma força, né? Na verdade, eu tenho duas forças aqui, apontam para cima, e uma força que aponta para baixo. A gente vai ter que verificar quem é maior, tá? Eu vou adotar para cima como sendo o sentido positivo, tá? Estou seguindo as orientações do eixo X, beleza? Positivo para a direita e para cima positivo, tá? Para a direita, f de 2x positivo, f de 1x negativo. Bom, vamos adotar para cima positivo e para baixo negativo, né? Bom, como eu estou adotando para cima positivo, eu espero que a força resultante em Y seja para cima. Então, as forças que apontam para cima são positivas, mais F1Y, mais F2Y, menos as forças que apontam para baixo, que nesse caso é F3, que a gente já sabe que F3 é 220. Bom, quem vai ser aqui esses valores? F de 1Y e F de 2Y. Bom, eles são as projeções, no caso de F1Y, ele é a projeção de F de 1, vezes, ele está sem o ângulo, então ele é o seno. Seno de 53. Seno de 53. Tudo bem? E aí o que é que a gente vai ter? Podemos substituir esses valores aqui, né? Vamos lá. Quem é F de 1? F de 1 é 200. Apagar a lanterninha aqui. F de 1 é 200. Vezes seno de 53. Seno de 53, 0,8. 200 vezes 0,8 e dá aqui um valor de 160 newtons. Não é isso? Show de bola? E aí vamos seguindo. F de 2y. F de 2y vai ser F de 2, né? Sem o ângulo. Agora, sem o ângulo de 37. Então, é seno de 37. Ó. Seno de 37. Beleza? E aí a gente tem o quê? F de 2 é igual a 300 vezes o seno de 37. Quanto é o seno de 37? 0,6. Isso é a mesma coisa que 6 vezes 30. Vai dar aqui 180 newton, né? 6 vezes 30 dá 180 newtons. Bom, agora é substituir os valores aqui, né? Ó, F de RY é quem? É F de 1Y. F de 1Y é 160 mais 160. F de 2Y é quem? F de 2Y é 180. Então, 180 menos F de 3. F de 3 é 220. Não é isso? O que é que a gente vai ter aqui nessa relação? A gente vai ter 160 mais 180, 0. 8 dá 4, 200 e... peraí, 340. Não é isso? 0, 8 com 6, 14. Sobe 1, 340 menos 220. Logo, a minha componente FR de Y, né? FR de Y, força resultante em Y, vai ser justamente, né? 340 menos 220, a gente tem aí 120 newtons. Então, olha, eu tenho uma força resultante para o lado de 120 e tenho uma força resultante para cima de 120. Posso montar, inclusive, um triângulo, né? Ó. O que é que interessa nos vetores? São a orientação e o módulo deles, ó. Então, aqui eu tenho 120, tá? E aqui, ó, eu também tenho 120, tá? E aí, como é que a gente monta o vetor resultante? Pela regra do polígono, fecha um vetor ao outro. E aí a gente tem a força resultante, o valor dela. O que é que eu vou utilizar para encontrar o valor dela, né? Bom, vamos aplicar diretamente o teorema de Pitágoras, né? Quem é a hipotenusa? F de R. Então, a gente vai ter F de R ao quadrado é igual a 120 ao quadrado mais 120 ao quadrado, tá? Ives, eu poderia considerar que isso aqui era a diagonal de um quadrado? Pode considerar, que no caso seria o lado
vezes raiz de 2. Em outras palavras, eu posso dizer que é 120 raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente, tá? Tem um valor aproximado aí de 1,4. Então, quando você faz essa conta, essa força resultante dá 169,7 newtons. Aproximadamente. Beleza? Então, essa questãozinha um pouco que exige de você. Quais conteúdos eu preciso revisar para ter uma boa fixação desse conteúdo? Conteúdo 1. Decomposição de vetores é o primeiro passo. O segundo passo, você, depois que decompor os vetores, determinar a posição. Depois que determinou a posição, você vai dizer assim, ó, aqui é positivo, aqui é negativo. Determina a força resultante. Aqui deu certo da coincidência ser positivo e positivo, né? E a gente tem esse vetor nesse formato. Então, eu encontrei 120 e 120. No final, apliquei o teorema de Pitágoras e encontrei a força resultante. Beleza? Show de bola? Então, esse aí foi mais uma questãozinha para a gente resolver e ajudar você que está passando por alguma dificuldade física, tá bom? Valeu e até a próxima!